Bem, queridos, a paz em Cristo a todos, mais uma vez com você aqui em nosso podcast Arca Missionária, especial alusivo ao 21º Congresso de Mulheres da nossa IEADALP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, aqui no estado de Pernambuco. E esse trabalho está sendo conduzido, liderado pela nossa irmã Iraci e nossa irmã Roberta Lucena. E a nossa igreja é presidida pelo nosso amado pastor Roberto José dos Santos Lucena. E aqui nos estúdios da IEADALP Comunicação, com a sua honrosa presença, a irmã Michele Tito. A mesma é conferencista, pregadora do Evangelho, também escritora, e esteve participando aqui, sendo usada por Deus durante esse congresso tão abençoado. Irmã Michele, seja bem-vinda à paz do Senhor. A paz do Senhor. Irmã Michele, pesquisando um pouco sobre a sua vida, a senhora hoje, né, congrega ali na Assembleia de Deus Rio Claro, no estado de São Paulo. Isso. A senhora é do estado do Amapá. Do Amapá, né? E a senhora é filha do nosso irmão Misael e da nossa irmã Rosa, casada com o irmão Daniel Nogueira, que é músico, né? Músico. Saxofonista. Isso. Então, enviamos assim a nossa saudação para a família da irmã, nosso Amém. irmão Daniel, e a todos do estado de Amapá e também a todos do estado do São Paulo, especificamente ali da Assembleia de Deus em Rio Claro. Irmã Michele Tito, sei, né, que a senhora é caloura, primeira vez aqui em nossa igreja, no congresso especificamente, mas eu queria ouvir da senhora como foi a experiência em ministrar aqui no 21º Congresso de Mulheres. Amém. Eu posso compartilhar uma curiosidade? Fique à vontade, fique à vontade. Ano passado, eu estava ouvindo a ministração da irmã Ilquias, foi a última ministração dela no encerramento. E eu estava faxinando a minha casa no momento. E naquela correria do dia... Dona de casa, né? Dona de casa, com os baldes, vassoura no meio da casa. Eu sentei 20 minutos para me ouvir ela, não ficar apenas ouvindo enquanto eu andava pela casa. Então parei minha faxina para ouvir ela. E quando eu estou ouvindo ela, o Espírito falou comigo. Aleluia. Conta daqui com um ano. E daqui com um ano, assim como hoje você está na sala da sua casa fazendo faxina e ouvindo a sua irmã em Cristo, daqui com um ano uma outra mulher estará na sala da sua casa e você estará ministrando ao coração delas. Glória a Deus. Fui pregar no congresso em São Paulo 3 meses depois, e nesse congresso lá na capital em São Paulo, Deus tomou uma irmã no púlpito. E ela subiu no púlpito, foi em mim e me abraçou e disse: o Senhor te faz promessas, cumpre promessas, e para te saber que Ele é Deus e Ele ouve as tuas orações e é com o justo, daqui com um ano o Senhor te levará na Assembleia de Deus em Abreu Lima. Eu sentei, foi impactante para mim, né? Porque são poucos momentos, né, que o Senhor me fala tão claramente de estar num lugar. Não é a primeira vez, mas é uma das vezes que o Senhor falou comigo na sala da minha casa, me falando de um tempo com um povo a qual Ele marcou esse encontro. A gente vê a graça de Deus, né, irmã Michele Tito, esse trabalhar a graça de Deus, o amor de Deus, em falar para a senhora, em fazer uma promessa, reforçar essa promessa, estar cumprindo com essa promessa aqui, e a senhora está presente conosco, e louvamos a Deus por isso. Eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo agora que são edificadas por isso, né? Estão ali pedindo algo a Deus, estão muitas vezes realizando tarefas em casa, na igreja, mas estão com o coração aberto, né, com a alma aberta, com o espírito aberto, com a sensibilidade aflorada para ouvir o Espírito Santo de Deus, e Ele fala conosco, né? E Ele fala e de forma audível. Não tem como ter dúvida quando Ele fala. Glória a Deus. Bom ouvir a voz do Senhor, né? Irmã Michele, aí já falando da senhora, já aqui essa promessa de Deus sendo cumprida, mas como foi experimentar aqui a oportunidade que a senhora teve? Meu Senhor, como falar, né? Eu acho que parece até repetitivo, mas realmente falta palavras, mas como eu falei para o meu Deus ontem, né, enquanto eu estava vindo para cá, o meu coração transborda de gratidão a Deus. E estar aqui realmente estar num ambiente que o Senhor, Ele é palpável nos mínimos detalhes. Então, não apenas um cumprimento de promessa, mas uma realização de um sonho ministerial.
E eu quero falar com as pregadoras Sim, que fica à estão me vontade. ouvindo agora. Eu quero falar para você. Seja fiel a Deus no pouco e no muito o Senhor te colocará. Não precisa ter maneiras humanas, não precisa ter jeitinhos humanos, apenas ame o Senhor, sirva com fidelidade aonde você congrega, seja obediente à voz do Senhor, e Ele é maravilhoso e poderoso para aplainar os caminhos e fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Como eu digo, né, as minhas amigas pregadoras, apenas se coloque na posição de serva e o Senhor honrará a sua vida. Então, para mim, uma resposta de Deus, é a realização de um sonho, ministerialmente falando, e vivo isso com um coração transbordante de alegria, como disse o salmista: o que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor? Glória a Deus. Não tem como a gente não se emocionar, né? A gente vê os olhos lacrimejados da irmã, né? E Jesus, ele é fiel. Um pouco eu choro. Recebe aí, né? Da parte de Deus. E é muito bom a gente estar nessa conversa, né? Onde participa a gente aqui e o público em casa. É uma grande mesa, né? Estamos celebrando ao nosso Deus. Irmã Michele Tito, compartilhe com a gente como foi o caminho a qual a senhora trilhou para expor a palavra. A partir do momento que ela recebeu ali a mensagem, o convite da irmã Iraci, da irmã Roberta, para ministrar aqui, como foi esse processo para preparar a mensagem, para chegar até aqui no púlpito e ser instrumento de Deus? Conta para mim. Amém. Eu digo que a pregação, antes de falar com o público, fala com o pregador. E pessoalmente em mim, começando em mim, eu procuro viver em discrição. Ministerialmente falando, pessoalmente falando, eu procuro viver com discrição, sem transparecer qualquer excesso de orgulho humano, sem transparecer qualquer excesso de a força do meu braço, é a força da minha mão, e sabendo que tudo isso é graça, é o Senhor que faz. A vida de Isabel, ela fala muito comigo a respeito dessa discrição silenciosa. E eu acredito que hoje falta um pouco dessa discrição na vida de muitos crentes, de entender que esse tempo de separação com Deus não é apenas uma resposta imediata ao outro, né? Hoje nós ouvimos muitas mensagens a respeito disso, como se Deus estivesse me justificando por causa do outro. Mas todo milagre em si não é um fim, mas um meio de, primeiramente, Deus tratar com quem está vivendo o milagre, né? Quando eu olho para a vida de Isabel e vejo que ela rompe aí todo o protocolo cultural, social, de propagar algo que tiraria qualquer estigma, qualquer mancha no seu caráter, na sua identidade como mulher, ela viveu isso silenciosamente com Deus. Tanto que ela fala no texto de Lucas, capítulo 1, verso 24 e 25, esta é uma dádiva do Senhor para mim. E como diz a Bíblia, a mensagem, né? E viveu Isabel curtindo sua gestação. Para mim, a Bíblia a Mensagem é a versão que transfere muito esse tempo de Isabel. Ela vivenciou, né? Vivenciou. Então, assim, eu imagino ela ali no recôndito do seu secreto, do seu lazer ali domiciliar, mas vivendo esse sobrenatural entre ela, Deus, e o seu esposo Zacarias, mesmo ele não podendo falar. Então, eu acredito muito, pastor, que nós precisamos aprender a viver esses milagres, a nutrir essa satisfação com Deus, a se alegrar com Deus, a se nutrir espiritualmente desse momento, para que depois, chegar lá fora, ninguém tenha capacidade de roubar convicções e certezas geradas com Deus. Aproveitar o momento. Aproveitar o momento. Você chorou tanto para viver, viva primeiro, propague depois. Glória aí. Tá aí a viva mensagem, primeiro, né? e espalhe depois. Que bênção. Tá aí. Se você não assistiu ainda, você pode assistir em nosso canal. Está na descrição do vídeo a mensagem na íntegra da nossa irmã Michele Tito. Se você já viu, veja de novo. É importante você ser um instrumento de Deus para compartilhar. Pega o link, manda para a sua amiga, para o seu parente, para as pessoas ali no grupo, para que mais vidas sejam alcançadas. Certamente Deus irá falar
ao coração de cada uma delas. E você é um instrumento para compartilhar esse tão maravilhoso conteúdo. Irmã Michele, dentro desse processo, né, claro, às vezes é tão difícil a gente tirar uma temática, eu até gravei isso aqui, anotei, descrição silenciosa, e achei bonito essa frase, e eu vou até me debruçar sobre isso, porque a gente que é crente, né, que gostamos de Bíblia, a gente já começa a pegar uns insights, né, a sacada para poder, né, e fiquei muito feliz, fiquei curioso e vou assistir a mensagem da senhora. Mas existe alguma essência assim que a senhora possa tirar do seu sermão, algo que se destaque para a senhora falar para mim? Sim, como o Espírito Santo, né, eu digo que a palavra ela é como pão multiplicado na mão de Jesus. O pregador vem com o sermão, mas no púlpito esse pão se divide e o pregador ainda volta com 12 cestos cheios. Então, dividi para milhares, mas eu estou voltando para casa com meus cestos cheios. Um ponto principal que eu tiro para minha vida, não apenas na aplicação que eu dei às irmãs que ouviram, é que existem milagres que Deus opera em nós, que é, como disse Isabel, o Senhor olhou atentamente para mim e removeu a minha vergonha. Então, quantas pessoas vivem debaixo de uma palavra, né, de um preconceito, de uma palavra contrária, quem sabe, uma palavra de maldição lançada por alguém. Um opróbrio, né? Um opróbrio, a vergonha, aquele jugo, né, que pesa sobre os ombros e que acompanha a infância, a adolescência e cresce junto. Você pode viver outras alegrias na sua vida, mas aquilo marca, dói. Então Isabel está me ensinando que através desse milagre o Senhor estava quebrando a palavra contrária daquilo que o povo lançou sobre ela e que era uma realidade, não era uma mentira, era uma realidade. Porém, entre a nossa dor e a nossa experiência há um milagre. E é nesse ponto que tudo transborda, onde as mentiras são desfeitas, onde as palavras contrárias são desfeitas, onde as palavras de maldição são quebradas, onde os espíritos opressores que tentam para ferir, para enfermar, para matar. Por exemplo, no caso da viúva de Naim, lá vai a viúva, mais uma vez, o segundo caixão vai passar, só que Jesus chega. E a Bíblia diz, né, que Jesus, antes de ir até o filho, Jesus olhou para ela. Então Isabel, ela traz esse contexto. Eu estou vivendo isso porque o Senhor olhou para mim. O Senhor olhou para mim e o fato do Senhor olhar para mim arrancou. Somente o olhar de Deus arranca todas as humilhações que passamos na nossa jornada. Então tá aí, entre a dor e a experiência há um milagre. Há um milagre. E é o nosso Deus que realiza milagre. Irmã Michele, Tito, dentro dessa nossa conversa, a senhora poderia destacar, às vezes é tão difícil, né? De maneira específica, destacar alguma coisa, dentre tantas outras, tantas coisas boas, né? Mas aqui do Congresso, o que é que lhe chamou a atenção? O que é que lhe destacou especificamente hoje, aqui, quando a senhora chegou, teve a oportunidade ali de saudar a igreja? O que foi que bateu o seu coração? Bateu, me animou, encorajou, porque ainda há um povo sedento, que espera a palavra com esperança, com expectativa. Eu viajo um pouco, eu ando um pouco. Então, eu sei como está um pouco o púlpito da igreja brasileira. Não generalizando, sim, mas há quem recebe com muita apatia espiritual, que passa aquela sensação, para quem prega, talvez, entenda o que eu estou falando, parece que o trabalho está sendo em vão, parece que o povo não está ouvindo, que a sua voz só é um eco no meio de outros ecos, mas aqui o que eu percebo é que há um povo sedento, há um povo que vem com aquela expectativa, hoje o Senhor irá falar conosco. Creio que, diferente do povo de Israel, o monte pode fumegar, pode trovejar, pode cair fogo, eles não se apartarão do monte, mas ficarão ao pé da montanha para receber a glória de Deus. Então, perceber isso, essa avidez, esse ânimo, essa vontade de receber. Receber e ser um povo sensível espiritualmente falando. Porque, como eu hoje ministrando, eu sei quando eu prego, eu sei quando eu ensino, eu sei quando eu aplico a mensagem e eu sei quando eu estou profetizando.
Então, entender esse lado profético da palavra, como pregadores pentecostais, não apenas o lado técnico da homilética, da hermenêutica, mas também somos sensíveis a esse lado profético. Então, ver as nossas irmãs e a igreja sensível à voz profética do Espírito me deu um gás e tanto para continuar. Que bom, né? Glória a Deus. E isso é singular, viu? Isso. Não é só a senhora, em vários trabalhos da nossa igreja, especificamente de maneira mais efusiva no Congresso em Mulheres, a gente enxerga isso, né? Existe uma gama de pessoas trabalhando, envolvidas, outras participando como congressistas, né? E a gente vê esse ambiente, né? Esse cenário, a disposição de vir adorar, né? Vir se doar a Deus e na expectativa de receber do Senhor. Sim, né? Na palavra, sim. Na adoração, e é muito bom isso, a gente fica muito feliz, né? Há uma frase que eu não lembro agora o autor, mas ele diz assim: feliz é o pregador, que enquanto o povo espera por ele, a igreja dobra o joelho para orar pelo mensageiro. Então eu estou feliz, porque eu estou num ambiente onde o povo orou pelo mensageiro. Vem um mensageiro sensível, um povo sensível, um ambiente propício para a glória de Deus. Aleluia. Irmã Michele, fale para mim, fique à vontade, viu? Já que a temática é milagre, né? O nosso congresso está de maneira... O texto bíblico é Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível, né? Fala sobre o milagre vai acontecer e muitos já estão acontecendo. A gente vê no depoimento das irmãs, elas testemunhando, algumas já pedindo oração e logo em seguida voltando para agradecer. É impressionante, a gente vê aqui várias vezes. Tudo isso é ação de Deus, é a misericórdia do Senhor. É a graça. Mas existe algum milagre que Deus realizou na sua vida ou de uma pessoa próxima que a senhora possa externar para a gente? Tenho muitos, mas um me marcou quando eu era menina, tinha 8 anos. Eu sou de uma família muito simples e que viveu com o necessário. Não tive muito para gastar, também nem pouco para morrer de fome, né? Vivi literalmente a palavra de Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Porém, eu lembro quando eu tinha entre meus 8 a 9 anos de idade, foi o que me fez saber que o nosso Deus, ele é real e ele responde às nossas orações. Foi a minha experiência particular com Deus. Em uma fase muito difícil financeiramente para minha família, né? Na época meu pai estava desempregado, porém nós fomos criados num ambiente de oração. Minha mãe, aquela mãe que levantava de madrugada e colocava a mão na cabeça de todos os filhos e apresentava a Deus. De consagração, com hinos da harpa, dia de consagração. Então eu fui envolvida nesse ambiente de fé, de conhecimento com Deus em oração. E num tempo de muita dificuldade financeira, a minha mãe levantou e ela disse assim: eu vou para a consagração do ciclo de oração e você fica cuidando dos seus irmãos. Irmã Rosa. Irmã Rosa. Você fica cuidando dos seus irmãos. Porém, não tem café da manhã e também não tem um almoço. Então você fica porque Deus pode prover. E lá no meu estado a gente não chama de pia, chama de lavatório. Que é aquelas pias de madeira, torneira. Então, casas bem simples de madeira tem o lavatório. E ali eu olhei para o céu, falando com Deus. Eu era uma menina e eu disse assim: Senhor, a minha mãe tem me ensinado que tudo que pedimos a Ti, Tu responde. Então, Senhor, não tem um almoço. O Senhor, se estiver me ouvindo, providencia o nosso almoço. Eu senti e ouvi literalmente uma presença do meu lado direito do braço aqui, e claramente lavando aquela louça, chorando do meu lado direito, e uma voz ecoou e disse assim: corre para o quintal abandonado do teu vizinho, porque lá vou colocar a providência. Glória a Deus. E a gente tinha lá aqueles, a gente chama de paneiro, né? Que é aqueles cestos grande tecido de tecido de folha de açaizeira e tudo. E aí eu corri com a minha irmã, eu falei: mana, o Senhor falou comigo que a providência está no quintal do vizinho. Quando eu entrei no quintal do vizinho,
tinha um frango vivo preso debaixo do mato. Tinha um frango vivo preso debaixo do mato. Então, ali, o nosso Deus de milagre operando. E ninguém no quintal, ninguém ao arredor criava frango. Então, assim, são detalhes do nosso Deus que opera milagre. O milagre da providência, o milagre da provisão, o milagre de ouvir a sua oração, o milagre de prover o que você precisa. Então, assim, realmente eu vi o Deus de milagre atuando na nossa casa. Aleluia. Então, assim, são vários, mas esse foi o que marcou a minha experiência com Deus, sabe? Então, assim, hoje eu falo como o apóstolo Paulo. Eu sei viver com pouco e eu sei viver com muito. No final de tudo eu digo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, naquele dia, quando a mamãe chegou do culto, o frango estava debaixo do paneiro, ela matou aquele frango, a gente almoçou, jantou e glorificamos a Deus. Então, são milagres, providências do Senhor na nossa jornada. A minha vida aqui é um milagre. A minha vida é um milagre. Deus guardou a minha mãe no garimpo. A minha mãe teve uma gestação no garimpo. 9 meses, 8 meses. E ela fez um voto com Deus. Senhor, se tu me fizeres chegar na capital, em Macapá, e guardares a minha gestação, eu cumprirei um voto. Quando apresentar a minha filha, eu vou levar um violão para dar à igreja. E no dia da minha apresentação, a minha mãe me levou no colo e deu um violão para a igreja de presente, como pagamento de um voto. Porque ela ficou muito preocupada. No meio do garimpo, ela viu muita mulher grávida tendo aborto, febre amarela, malária, picada de serpente, doença que vinha dos bichos, do macaco, né? Então, assim, ela viu muita coisa acontecendo. E ela viu muito aborto, ela viu muitas mulheres engravidando e morrendo junto com os filhos no garimpo. E nesse tempo, meu pai trabalhava no garimpo. E o Senhor me guardou no ventre da minha mãe. E com 9 meses ela me teve na capital. Aleluia. Então eu sou um milagre também. Quantas irmãs rosas, né, não estão a nos ouvir agora, irmã Michele? Sim. Mas estão diante de Deus, né? Como a sua mãe fez e recebeu o milagre que é a senhora, né? Uhum. E eu quero, assim, mais uma vez, né, mandar um abraço para o irmão Misael, a irmã Rosa. Um beijo. E toda essa família abençoada. É uma bênção. Estamos trilhando para os momentos finais, que pena, né? Eu já chorei aqui junto com a senhora, não tem como, né? Quando a gente relata, conta os milagres, a gente é edificado, né? E ao mesmo tempo a gente edifica outras pessoas. Sim. Não tem como, né? A gente não sei, porque a gente já começa a se nutrir, né? Através do Espírito Santo de Deus e da palavra, recebendo e já crendo no milagre, né? Sim. Você falou de provisão, de providência, de ação de Deus. E eu espero também, né? A gente dizia, a partir do momento que o pastor aqui verbalizou, contou pra gente o ano passado qual seria o tema do congresso, eu já tomei posse, né? Não como determinista, pelo contrário, né? A gente está debaixo da vontade de Deus e a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim. Mas eu já crendo, Senhor, eu já estou aguardando o meu milagre, já estou como a irmã Rosa, né? Se colocou diante de Deus e contemplou, e tantas irmãs estão aí. E eu sei que muitas vidas irão agradecer durante o congresso e no próximo congresso, em nome de Jesus. Estamos indo para o momento final, mas eu queria deixar a senhora à vontade, como a senhora está à vontade, para a senhora deixar a saudação para todos aqueles que estão nos assistindo agora. Viu, irmã Michele? Fica à vontade. A todos vocês que estão em casa, deixa essa palavra final. O nosso Deus, ele opera milagre. Ele continua operando no meio do seu povo. Creia, coloque sua fé em ação e não seja como o povo de Israel, como está escrito em Hebreus capítulo 4. Por ter ouvido a palavra, não misturaram a fé com aquilo que ouviam e assim pereceram no deserto. Então não basta ouvir, você precisa colocar sua fé em ação. Que o milagre do Senhor opere na sua vida, na sua casa e na sua família. E aquilo que você talvez tanto espera, com tanta perseverança, chegue de surpresa na sua vida, porque o nosso Deus, ele é real, infalível, soberano e maravilhoso. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe a vocês que estão em casa.
Tá aí a nossa irmã Michele Tito. Eu quero também mandar uma saudação especial para todos os irmãos ali da Assembleia de Deus em Rio Claro. Sim. É o pastor Zizac, né? Pastor Cisaque Valadares, o nosso pastor presidente, sua esposa, irmã Rosângela Valadares, e o meu pastor congregacional, né? Sou de uma congregação que é a Assembleia de Deus Ministério do Belém, Jardim Independência, pastor Ezequiel e Jucineide, que são meus pastores que... Meu pastor Cisaque e o meu pastor Ezequiel são referências no ensino e na pregação e são uma inspiração para mim. Muito bem. Um abraço para todos, né, dali de Rio Claro, que Deus continue abençoando a todos vocês. Irmã Michele, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, pela sua humildade de estar aqui conosco. Espero em Deus, estou orando para isso, para que muito em breve a senhora esteja conosco aqui em mais algum trabalho, né, e... se não o 22º Congresso de Mulheres, e vou orar para isso em nome de Jesus. Muito obrigado, Amém. viu? Alegria minha, que presente de Deus receber esse convite e ter essa conversa tão gloriosa. Falar do Senhor é maravilhoso. Muito bom. Deus abençoe vocês. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um podcast Arca Missionária, alusivo ao 21º Congresso de Mulheres da nossa IEADALP, mas não podia encerrar esse trabalho, convidando você para deixar o seu like, comentar, fale de onde você está aí, ouvindo, assistindo, comente, compartilhe para que mais vidas sejam edificadas e mais uma vez reforço, como dissemos aqui no início, você pode rever a mensagem ou ver a mensagem da nossa irmã Michele Tito, na íntegra, está na descrição do vídeo e também no final vai aparecer lá, você pode clicar e continuar sendo edificado em nome de Jesus. Amém. Deixo para você, e a irmã já citou aqui, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O teu milagre vai acontecer. A paz em Cristo a todos. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.